O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, iniciou a coletiva do Comitê de Crise do governo Jair Bolsonaro, anunciando que não aceitou o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. Mandetta afirmou: "Estamos aqui eu, Wanderson e Gabardo. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos. Não se sabe quando o ministro Mandetta sairá do Ministério da Saúde." Assista ao vídeo e deixe o seu like se você apoia o presidente Bolsonaro. Uma rotina para nós no Ministério da Saúde, que desde janeiro temos feito boletins epidemiológicos de segunda a sábado, presenciais, ou eu, ou o Gabardo, ou o Wanderson, sempre na companhia de um ou outro, de outros secretários. E hoje não é diferente. Estamos aqui, eu, Wanderson e Gabardo. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos. Hoje teve muito ruído por causa do Wanderson, por conta de toda essa ambiência. O Wanderson falou, já mandou lá para o setor dele, falando que ia sair, aquilo chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Por isso eu fiz questão de vir até aqui nessa coletiva de hoje. Nós vamos fazê-la, o Wanderson vai apresentar os números, como já é tradicional. Nós temos alguns anúncios que o Gabardo vai ficar hoje para você, Gabardo, os anúncios. E depois aqui tem algumas perguntas, mas antes de eu responder essas perguntas, eu vou abrir para perguntas de vocês. E aí, se faltar alguma aqui nós vamos inverter, para não fazer todas as escritas e deixar os que ficam para as perguntas. Então a gente inverte, tá? Depois, se faltar alguma aqui, eu leio dessas que vieram por escrito. Então eu vou passar a palavra para o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber. Só um minutinho, ministro, que está sem a imagem aqui. Não colocaram? Não vai ter a imagem? Se não vai ter, eu a faço lendo. Em 5 minutos. Então nós vamos inverter. Nós vamos fazer primeiro, então, os anúncios relacionados a algumas ações do Ministério da Saúde, enquanto o Strauss vai organizando ali. O do Wanderson tem muito gráfico, deve ser muito pesado, enquanto eles vão organizando ali, e depois do Gabardo a gente passa para o Wanderson. Gabardo, secretário executivo do Ministério da Saúde. Boa tarde. Nós temos hoje algumas informações, algumas atualizações. Primeiro, em relação ao fornecimento e à distribuição de equipamentos de proteção individual. Hoje pela manhã chegou um voo com 159 respiradores, 300 mil máscaras N95, que foram adquiridos pela Suzano, empresa brasileira do setor de celulose e papel. Esse avião pousou em Guarulhos hoje pela manhã. Parte desse material será distribuído para o Ministério da Saúde. São 20 respiradores, 90 mil máscaras N95, e a própria empresa definiu os estados para fazer a distribuição do restante do material. Acho que isso é uma questão importante da gente destacar a grande participação de empresas que estão nos ajudando não com recursos financeiros, mas com aquisição de materiais, aquisição de testes, aquisição de equipamentos de proteção individual, e o Ministério da Saúde é muito grato, e o povo brasileiro é muito grato a essas empresas por essas atitudes que estão sendo tomadas. Ontem, o Ministério da Infraestrutura anunciou que as lojas americanas vão custear o transporte de 53 toneladas de máscaras cirúrgicas. Isso corresponde a 15 milhões de unidades
Deste primeiro lote de 240 milhões de máscaras, o avião já está em voo para a China para trazer essa primeira remessa, e o custo desse avião está sendo custeado pelas lojas americanas. 2 aeronaves irão então até a China e deve retornar para Guarulhos já com os 2 aviões com essas cargas no dia 21. Serão necessários para trazer esses equipamentos de proteção individual que nós adquirimos na China, 40 voos como esses que devem ocorrer agora nos próximos dias. O Ministério da Infraestrutura, que é o ministério que está responsável por toda essa logística de transporte aéreo, está prevendo ainda até o final do mês de maio mais 11 voos desses, trazendo equipamentos de proteção individual. Outra coisa importante, nós estamos lançando, deve ser publicado no Diário Oficial de hoje ou amanhã, um edital para fornecimento de equipamentos de proteção individual. Nós temos recebido muitas ofertas de empresas nacionais e empresas estrangeiras com representantes aqui no Brasil, oferecendo testes, oferecendo máscaras, oferecendo outros itens de proteção individual. Então, num processo absolutamente transparente, o Ministério da Saúde amanhã publica, hoje à noite ou amanhã publica esse edital, onde as regras de cadastramento serão disponibilizadas para todos. Então, quem tem possibilidade, quem tem interesse em oferecer esses insumos, vai se cadastrar, e o Ministério da Saúde, obviamente, analisará quantidade, analisará preços, analisará previsão de entrega, cronograma de entrega, que são as variáveis que nos interessam nesse momento. Quanto custa, quanto pode entregar e qual é o quantitativo que tem. Habilitação de leitos. 210 leitos de UTI foram habilitadas hoje. Habilitação de leitos significa o gestor estadual ou municipal, por iniciativa própria, ampliou o número de leitos de UTI, e com a habilitação o Ministério pode custear o funcionamento dessas UTIs. Então nós vamos custear, repassar recursos para que os hospitais e os gestores municipais ou estaduais que são responsáveis por esta operação possam contratar enfermeiros, contratar médicos, insumos que são necessários para o atendimento dos pacientes, esses pacientes com síndrome respiratória aguda grave e que precisam de suporte ventilatório. Nós temos habilitações no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, 30 leitos. Temos habilitação no Rio de Janeiro, em Niterói, 10 leitos. No Rio Grande do Sul, Canoas, 10 leitos. No Rio Grande do Sul, Passo Fundo, 10 leitos. Rio Grande do Sul, Osório, 10 leitos. Piauí, no município de Picos, 10 leitos. E ainda no Piauí, Teresina, capital, 20 leitos. Em São Paulo, na capital, 40 leitos no Hospital de Clínicas, 20 leitos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mais 10 leitos no Hospital Geral Penteado Panguela, ou Pangela. Ainda em São Paulo, no Hospital Geral de Itaquecetuba, é isso, né? Itaquecetuba, mais 10 leitos. E em Salvador, no Instituto Couto Maia, 40 leitos. Esses leitos, eles podem ser leitos que foram adquiridos pelos estados e pelos municípios, como também podem ser leitos que o Ministério da Saúde colocou à disposição. Então, além de nós fazermos o aluguel, a locação desses leitos, com essa habilitação, o gestor poderá cobrar do Ministério da Saúde o custeio. Edital para 30 tomógrafos.
o Ministério da Saúde recebeu uma doação dos bancos Itaú, Bradesco e Santander de 30 tomógrafos. Então, nós vamos abrir um edital para que os hospitais que tenham interesse em receber o tomógrafo possam colocar em que condições esse hospital está, se ele tem já local apropriado, se ele tem sala adequada, se ele tem pessoal capacitado, e o Ministério vai fazer uma análise de quais são os hospitais que detêm as melhores condições para receber esses equipamentos. Não é intenção do Ministério da Saúde colocar um equipamento em algum hospital e que só possa ter o funcionamento daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano. Não nos interessa, nós queremos que esse tomógrafo possa ser instalado rapidamente, porque é um método muito importante de diagnóstico, de acompanhamento, diagnóstico dos pacientes com coronavírus nos casos mais graves. Em relação a Manaus, hoje está ocorrendo treinamento de profissionais da Força Nacional que vão reforçar o atendimento. Esse treinamento está sendo feito aqui no HUB da Universidade de Brasília, e eles partem amanhã. Após esse treinamento, eles partem amanhã para Manaus. Também foi feita distribuição de equipamentos para Amazonas, estado do Amazonas. São 984 mil equipamentos de proteção individual, que já foi encaminhado, e além disso mais 300 mil máscaras. Acho que é isso, ministro, nesse primeiro momento. Depois tem mais alguns dados de atualização que fica para o final. Muito bem. Eu acho que nesses comunicados aqui, tem um que chama atenção e essa semana foi importante. O que significa habilitar leitos? Às vezes as pessoas, esse verbo é um verbo muito genérico. Habilitar significa dizer, eu reconheço que este leito está aberto no padrão exigido pelo Ministério da Saúde. São leitos de CTI. Como o hospital ou o local, ele tem que contratar médico, tem que contratar enfermeiro, tem que colocar o respirador, tem que colocar toda a parafernália para ser chamado leito de CTI, em condições normais, a gente, quando eles fazem isso, o SUS, eles têm uma reunião chamada bipartite. Então a Secretaria Municipal pede a fiscalização e a anuência da Secretaria Estadual. Ela vai lá e checa toda essa parafernália, aí eles remetem para o governo federal analisa aquilo tudo, manda lá para certificar que efetivamente existe. Muitas vezes esse leito já está funcionando, a gente vai lá ver se está recebendo os doentes e checar se a equipe está completa, enfim, dentro da portaria de CTI. Agora na Covid nós estamos invertendo, então o secretário municipal e o secretário estadual, eles comunicam ao Ministério da Saúde de que abriram esse leito no padrão CTI e a gente habilita, a gente reconhece e começa a pagar, e é por diária. É muito difícil fiscalizar, porque nós não estamos fazendo a fiscalização prévia, nós estamos partindo do reconhecimento que eles estão implantando. Então, hoje nós pedimos para a Controladoria Geral da União fiscalizar, pedimos para a Polícia Federal fiscalizar, comunicamos a todos os gestores que a assinatura do secretário municipal e secretário estadual vão ali na informação de que abriram aqueles leitos e que aqueles leitos efetivamente existem e estão ali. Então, é um cuidado muito grande, porque isso é de difícil controle por parte do Ministério da Saúde. E hoje foram publicados um número enorme, né, Gabardo? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.